Então, o EPI hoje, ele não resolve o problema numa plenitude. Ele apenas tenta proteger o trabalhador de um problema. O que resolve de forma plena e correta? É você realmente eliminar o ruído, resolver o problema na sua origem. Rafa, por que ainda hoje a gente vê a indústria tratando o ruído como algo tão normal, tão comum, sendo que isso é um problema técnico muito sério? Na questão do ruído ocupacional, vale dizer que a Scala é uma empresa de engenharia acústica, onde nós realizamos estudos de mitigação, de redução de ruído ocupacional. Mas nós não somos higienistas ocupacionais, não temos formação de engenheiro de segurança do trabalho ou técnico. Só que nós caminhamos muito em conjunto com esses profissionais. Nós temos visto um grave problema até a nível nacional da metodologia que está sendo empregada de forma errada, né? Hoje ainda, infelizmente, a indústria brasileira, ela tenta proteger o trabalhador do ruído. Porém, quando o correto é eliminar o ruído do ambiente. Então existe uma famosa matriz de controle de riscos, né? Que tem uma hierarquia, né? Uma pirâmide. Sendo que ela vai do mais efetivo para o menos efetivo. E o que seria hoje o mais efetivo? A ação número 1 que deveria ser feita pelas indústrias: eliminar o risco. Segunda, substituição do risco. Terceiro, isolar as pessoas desse risco. Quarto, mudar o método de trabalho. E quinto, como última opção de menor efetividade, proteger o trabalhador com EPI. Infelizmente, nós observamos que o Brasil inverteu essa pirâmide. Hoje, como primeiro recurso, como primeira instância, as indústrias estão usando o EPI, né? Equipamento de proteção individual, sendo que já existem muitos estudos que mostram a sua ineficácia. Então, o EPI hoje, ele não resolve o problema numa plenitude. Ele apenas tenta proteger o trabalhador de um problema. O que resolve de forma plena e correta? É você realmente eliminar o ruído, resolver o problema na sua origem. Então, se eu tenho um setor produtivo com diversas fontes, diversas máquinas, eu devo atuar nessas fontes, através de equipamentos de proteção coletiva. Aí que entra os estudos de engenharia acústica da Scala. Através das simulações computacionais, a gente consegue mapear todos os setores, mapear todas as fontes, ter um mapa como se fosse um mapa de calor, mas vai um mapa de cores, onde você consegue ver quais são as partes mais ruidosas daquele setor. A gente consegue fazer mapas de conflito, onde eu consigo dizer, olha, pego esse setor e coloco o mapa de cores. De 80 decibel a 85 eu estabeleço uma cor. E aí lá no mapa ele vai dizer, olha, essas regiões aqui tá entre 80 e 85. Tudo que tiver acima de 85, vamos colocar numa região cor vermelha. Então, o que está acima de 85 dB são as regiões mais críticas, onde inclusive pode dar o adicional de insalubridade. Então, ferramentas existem, o que a gente percebe é a metodologia e a forma como as indústrias estão enxergando a forma de tratar o ruído ocupacional que está errada e precisa melhorar isso no Brasil. Por que muitas soluções, pode-se dizer caseiras, aplicadas pelas indústrias, não resolvem o problema? Bom, soluções caseiras e tentativa e erro é o que a gente mais observa. A Scala é constantemente acionada para visitar indústrias que nos relatam um certo problema, e quando nós vamos no local, muitos já tentaram uma solução caseira. Porém, esses profissionais, eles não têm a expertise que um consultor acústico tem, não possuem as ferramentas de simulação computacional e não sabem diferenciar o que é isolamento, do que é absorção, o que é o condicionamento, o que é o tratamento acústico. Então, através das soluções caseiras, na maioria das vezes, a gente observa que está gerando frustração para as indústrias, porque eles investiram tempo, investiram dinheiro e não solucionou o problema do ruído ocupacional. Por quê? Usaram a técnica errada, não utilizaram os materiais corretos. E não existe outra forma a não ser realmente você contratar uma empresa especializada que vai usar um recurso computacional, onde você vai fazer a modelagem completa daquele setor produtivo. Nós costumamos pegar indústrias muito grandes, relevantes, com vários galpões, vários setores produtivos. Cada um desses é mapeado isoladamente, cada fonte é medida de forma isolada, e através dessas simulações a gente consegue ter um controle total e saber quais são as fontes mais impactantes, relevantes e onde a gente deve atuar. Então, o nosso estudo, ele vai trazer uma assertividade muito grande. E aí a gente entrega para quem nos contrata o investimento certo. Não vai ser tentativa e erro, e vai ser realmente uma neutralização do ruído, uma eliminação do risco através de soluções de proteção coletiva.